Na madrugada em que um homem piorava dentro de uma UTI, a quase 40 quilômetros de casa, o cachorro da família apareceu sozinho. Ele estava encharcado, cansado, imóvel, olhando para cima, na exata direção do andar onde seu dono lutava para viver. O nome dele era Max, um pastor alemão capa preta. E o detalhe que ninguém conseguiu esquecer é que quando a família chegou ao hospital naquela madrugada, Max já estava lá. O Max não era só o cachorro da casa. Ele era a sombra do meu pai, deitado ao lado da cadeira antiga na varanda, como se soubesse que companhia não precisa fazer barulho. Naquele dia, meu pai passou mal de repente. A respiração encurtou. O helicóptero de resgate pousou perto da fazenda. O Max ficou desesperado. Latia para o céu. Mas meu pai foi levado pelo ar. E o Max ficou no chão. A partir daquele momento, não havia sirene de ambulância deixando rastro no asfalto. Não havia o carro da família servindo de guia. Havia apenas distância, chuva e um vínculo que o inexplicável ainda tenta medir. A fazenda ficou diferente. Na primeira noite, ele quase não comeu. Cheirava a cadeira do meu pai, parava no portão e olhava para a estrada. No segundo dia, no meio da madrugada, o telefone tocou. Era o hospital dizendo que o quadro tinha piorado muito. Saímos às pressas, a chuva grossa caindo, a estrada escura, o medo paralisante dentro do carro. Só que, quando finalmente chegamos ao hospital, antes mesmo de atravessar a porta de vidro, eu vi uma coisa que fez o meu corpo inteiro parar. Max estava lá, sentado na chuva. Ele não tinha chegado com a gente. Ele já estava esperando. A ciência sabe que cães percebem o mundo de forma diferente. O cheiro para eles é direção e memória. Eles podem reconhecer rastros e perceber alterações químicas no corpo humano. Talvez Max tenha seguido um rastro olfativo impossível. Mas a lógica esbarrava em um problema. O dono não saiu pela estrada. Saiu de helicóptero. O hospital ficava a 40 quilômetros. A cidade não fazia parte da memória do animal. E naquela madrugada, a chuva lavava qualquer possível rastro no asfalto. Quando os familiares chegaram, Max já estava lá. Eu queria acreditar numa explicação simples, porque isso acalma. Mas o Max não sabia o nome do hospital. Não tinha como entender um boletim médico. E mesmo assim, chegou antes de nós. A ciência explica o mecanismo, mas nem sempre consegue encerrar o significado. Agora, se coloque no lugar dela. Você chega ao hospital de madrugada, com o coração na mão, e vê sentado diante da porta o cachorro da sua família, a 40 quilômetros de casa. Ele não seguiu a ambulância, não conhece a cidade, mas está ali, olhando para cima, como se soubesse exatamente onde estava quem ele amava. Você chamaria isso apenas de faro aguçado? Ou sentiria que ele seguiu algo que a ciência ainda não sabe medir? Deixe nos comentários. Se fosse você naquela porta, o que sentiria? Quando eu vi o Max, a minha pergunta foi apenas uma. Como? A coleira antiga gasta, o corpo ensopado. Mas ele não corria, não latia, não tentava forçar a porta. Ele só ficava sentado, esperando.
A enfermeira disse que toda vez que a porta abria, ele olhava para os andares de cima, como se o corpo dele soubesse de uma verdade que a nossa razão negava. A explicação racional tentava resistir. Mas havia um detalhe: o momento exato. Max cruzou dezenas de quilômetros e apareceu na exata madrugada em que o estado do dono se agravou. Enquanto os médicos lutavam para estabilizar aquele coração lá dentro, Max estava do lado de fora, na chuva, em absoluto silêncio. Chamei o nome dele baixinho. Ele encostou a cabeça na minha mão, exausto. Ninguém da família quis discutir ciência naquela hora, porque quando o amor se apresenta de forma tão inexplicável, a primeira reação humana é apenas ficar em silêncio. Meu pai sobreviveu àquela noite. A recuperação foi lenta, mas ele voltou para nós. E quando a cadeira de rodas atravessou a porta da alta, Max estava lá, no mesmo lugar. Ele não pulou, nem fez festa barulhenta. Caminhou devagar, entendendo a fragilidade do meu pai. Baixou a cabeça e encostou o focinho quente na mão dele. Meu pai apenas colocou a mão sobre a cabeça do Max e chorou. E eu entendi com muita clareza. Max não tinha viajado 40 quilômetros na chuva para se despedir. Ele tinha ido para esperar o retorno. A ciência pode mapear cérebros e analisar instintos. Mas a grande pergunta deixa de ser como ele conseguiu chegar e passa a ser por que ele precisava chegar na noite mais escura. Talvez, em algumas criaturas, o amor funcione como uma bússola viva, feita da mais pura presença, de lealdade, de sangue. O Max não curou o meu pai, mas ele fez uma coisa. Ele chegou. E chegar quando o caminho parecia impossível é a forma mais poderosa de não deixar quem amamos lutando sozinho. Quem viu Max naquela porta não viu apenas um animal perdido. Viu uma promessa silenciosa. Se foi apenas instinto, teve o calor de um abraço. Se foi faro, foi guiado por saudade. E se foi amor, ele fez aquilo que o amor faz de melhor. Ele encontrou o caminho. Se essa história tocou algo verdadeiro dentro de você hoje, deixe o seu like e me conte nos comentários. Você chamaria aquilo de biologia ou sentiria que o Max seguiu o coração de quem ele amava? Inscreva-se no Mistérios do Além, seu espaço reservado para quem busca o inexplicável humano, sem pressa, com paz e reflexão. Todo sábado, às 19 horas, a gente volta a se encontrar, onde o inexplicável nunca assusta. Ele simplesmente acolhe.